você acha que é mais difícil nessa parte da educação, assim, pra criança? Acho que hoje em dia tem alguns desafios maiores, vocês não acham? Ou não? Por conta do Tecnologia? Telas? Não, da tecnologia e no Brasil, especialmente, dessa doutrinação que a gente tem visto. Vocês não acham que tem esses desafios também? É que a escola dos nossos filhos é bem blindada dessa questão ideológica, mas a gente ativamente foi atrás disso. Que eu recomendo fortemente para os pais, tá? Porque se você pega um colégio que ele não é consciente de não ter doutrinação, ele provavelmente vai ter muito forte. Mesmo sem querer, né? Mesmo sem querer. Porque o colégio, normalmente, que não tem doutrinação, é um colégio que ativamente repele os professores que fazem. Porque o problema é que os professores são muito mal formados. E aí eles chegam, isso vale... eu brinquei do colégio gringo, mas tem muitos colégios que são internacionais e são piores ainda. O professor vem da Inglaterra, sei lá de onde, e ele é 100% ideológico, né? De tantos episódios que já vazaram de colégios famosos, você vê coisas muito esquisitas, muito estranhas mesmo, coisas hipersexualizadas para crianças muito pequenas. Sei lá, né? Teve um relato que me contaram de um professor que falou, não, porque é muito importante nós discutimos ideologia de gênero com eles. Os meninos tinham 3 anos. Então, nós estamos falando de coisas assim muito fora de um padrão razoável e que, infelizmente, não são incomuns. Isso para os pais, eu acho que eles às vezes não caem essa ficha, porque... Às vezes são inocentes demais. São inocentes porque na nossa época, embora tivesse muitas coisas, já não é a mesma coisa que é hoje. É muito diferente. Eu me lembro, por exemplo, do meu livro didático, tá falando que Cuba era um paraíso, tá? Essas coisas existiam. Mas o nível de explícito de algumas coisas mudou muito. O quanto cedo é introduzido, o quão explícito é. Então, esse é um desafio grande. A qualidade dos desenhos mudou muito. Então, por exemplo, quando eu era criança, era Dragon Ball, fora alguns que a gente passa para as crianças que eram mais educativos, sei lá, a gente passa o Pequeno Urso, Babá... Só desenho antigo, assim. Já me falaram isso. Se quiser passar... tem que ser coisa tudo muito velho. O que for mais velho é o Cavaleiros do Zodíaco é uma boa? Para os meninos mais velhos, imagino, né? Não para o bebê a bebê de 2 anos. É porque os meninos deles são pequenos ainda, são né? pequenos, 3 e 2. Os nossos ainda assistem desenhos mais pequenos, porque a mais velha tem 7, né? Então ela Qual é a idade? 7... 7, 5, 3 e 2. 7, 5, 3 e 2. E assim, a gente passa, tipo, uma vez na semana, 4 né? meses. É só uma vez na semana, né, amor? Que a gente deixa, tipo, sei lá, um episódio ou 2 de Pequeno Urso. Mas isso Mas assim, a gente tem que... Não sei, eu e o Gui, a gente tende a exagerar nesse aspecto, porque... A gente já se formou muito, né, nessa questão do imaginário para criança. Então, tudo que entra pelos sentidos é aquilo que o Aristóteles falava, né? Ele vai ficar gravado na sua alma de alguma forma. Então, assim, se os pais às vezes falam, não, é tão inocente, mas você tá lá junto para olhar, para ver o que tá sendo passado. Então, às vezes você fala, não, é inocente. Aí, de repente, tem um palavrão, tem alguma coisa, tem uma gritaria, tem uma falta de respeito. E daí pra pior. Tipo aquele desenho da Peppa que falam que ela é super mal educada. Super mal educada. E aí ela não respeita os pais e tal. Então, é uma coisa que fica, tão né? inocente, né? É um desenho tão singelo. E não é. A Disney mesmo tem uma cota hoje, a Disney moderna, que é X% dos desenhos tem que ter alguma coisa de gênero, não sei o que e tal. Literalmente tem essa política dentro da empresa. Então, isso a gente tá falando da Disney, não é nem de uma outra coisa. Mas eles assistem TV. Eu tava falando, até outro dia eu falei isso e eu tava meditando. Eles assistem TV na mesma quantidade que a gente assiste. Que é pouco. Na verdade. É que é muito pouco, Não, a gente assiste mais ou menos o equivalente, eu e a Ana, a 2 horas por semana. Que é um filme. É um filme. A gente assiste um filme por semana. Essa é a nossa... Então... A gente, mais ou menos isso também. Agora hoje em dia é nada. Nesse momento Hoje em a gente dia tá também nada. Eu consegui ver um filme outro dia. Eu não. A Malu não. Não deu. Mas normalmente juntos a gente assiste um filme por semana. Esse é mais ou menos o negócio. A maioria das vezes quebrado. Geralmente a gente assiste uma série no filme. A gente assiste, dividido em 3 ou 2. Tá certo. Então a gente assiste, mas dá 2 horas mais ou menos assim na semana. Eles têm mais ou menos a mesma coisa. É porque eu acho que o raciocínio do porquê a gente assiste 2 horas por semana e eles também faz sentido, é porque a gente tem um monte de coisa pra fazer. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que ler, a gente tem que preparar um monte de coisa, a gente tem uma vida de oração. Não tem como tirar metade do nosso dia pra ficar assistindo, maratonando 60 mil coisas na TV.
naturalmente, as crianças, elas assistirem 2 horas no final de semana é ótimo. É uma coisa que elas gostam, entretém Não, elas. e você passa um monte de coisa, né? Você estava mostrando as energias lá, aquele dia. Eu mostro coisas educativas para elas também bastante na TV. Então, eu trabalho com elas ali animais, e aí eu fico explicando os animais, tipos de energia, tá falando sobre energia hidrelétrica, engenharia, eu começo a passar umas coisas assim, Países, né? Então eu peguei lá a Itália e eu comecei a mostrar a arquitetura, as comidas que comem lá, coisa muito simples para eles. Fala, ó, pizza é uma comida da Itália, macarrão é uma comida da Itália, o Coliseu é na Itália, que fica em Roma. Então coisas assim que eles vão começando a se situar. Então, no fundo, a gente tenta ter uma experiência dessa. Agora, o que acontece? Se você larga o seu filho durante a semana na TV, ou pior ainda na internet, Você perde o controle. não tem perigo de sair algo bom. Não tem esse perigo. Não só tem vários estudos mostrando Entropia pura, né? entropia pura. Não, sem contar TDAH. Nossa, tem mil TDAH, tem coisas. associação, ele começa a ficar distraído, ele começa a ter ansiedade, aí vai vir aquele desenho muito louco que tá piscando 68 cores em 3 segundos na cara dele. Isso sem abstraindo o conteúdo, né? Pensa que a gente falou de ideologia, mas só o fato do desenho tá muito louco, piscando toda hora, já vai ter um Tudo efeito muito acelerado. de hiperestimulação da criança. Então, quando você tem isso, agora eles estão no jiu-jitsu, no desenho de desenhar mesmo, que eles fazem aula de desenho. Piano. Eles estão no piano. Balé. Tem a escola, tem o balé. Então, assim, é muita... A gente realmente preencheu, e tem uma série de atividades que a Ana faz com eles. Então, a gente preencheu... Leitura, né? Muita leitura. Leitura. Que agora, a Catarina está começando a ler por conta própria, né? Mas assim, leitura em voz alta, né? Que a gente vai Voz lendo pra alta. eles. Eu estou trabalhando com eles também, nos últimos dias, nossa, eu tive um monte de aula à noite. Então, foi complicado, mas toda vez que eu tô com eles à noite, eu vou lendo histórias, né? Então, eu vou alternando histórias gregas clássicas, histórias romanas clássicas, fábulas, histórias da Távola Redonda, histórias de santos e histórias bíblicas. E aí eu vou circulando essas. E só nisso aí que eu falei, tem histórias Pra Infinito. sempre. infinitas. Então, E eles amam. o jeito que eu tô fazendo eu pego a obra original e aí eu peço pra IA adaptar em cima da obra original. E aí eu escrevo lá 60 vezes nela que ela tem que ser... Tem um prompt lá que eu uso que dá... Porque senão Uma ela começa a história tirar da legal. cabeça dela e fica ruim. Aí a IA fala idiotice. Mas aí eu boto um prompt específico que ela fica bem fiel, mas adaptado para as crianças. E aí eu fico adaptando essas histórias lá, né? Então eu fico fazendo uma sequência delas, né? Às vezes dá errado, eu mando refazer, até que uma hora sai. Então eu preparo esses textinhos. Aí eu leio à noite para elas, né? Nossa, é ótimo, elas adoram, assim. Então elas já pedem... Nossa, eles decoraram os trabalhos de Hércules. Não, os trabalhos de Hércules eles sabem de cor. Você chega para eles falam Muito assim, legal, não, quais são os trabalhos de Hércules, né? Aí eles começam, o leão de Não, Nemeia, a Hidra de Nem- Lerna, eu não o Javelin de sei. Erimanto. Você sabe, eu não sei. Então, eu não Vou sei aprender todos com eles pelo quando a número gente- específico. Eu gravo alguns, né? A Hidra eu sei que é o segundo, por É exemplo. muito né? legal. E Não, outro eles- dia a avó falou alguma coisa de leão, aí o Tomás falou do outro lado, sabe? Leão de Nemeia! Eu fiquei, nossa, que orgulho! Não, e a Esther, né, contando do Jazão. Não, é impressionante que a Esther chega e ela fala assim, eu falei, não, fala que os argonautas... Ela falou, não, então, o Jazão é o herói do Argo, que foi pra Cólquida recuperar o Velocino de Ouro. Aí teve uma pessoa que falou, não entendi nenhuma palavra do que sua filha falou. Nenhuma das palavras tá lá. E também a gente subestima muito as crianças, né? Vocês vão perceber isso daqui a pouco com a Maria Tereza. Mas assim, às vezes a gente acha que eles não estão entendendo, ou que eles são muito novos pra fazer alguma atividade, né? Com mais autonomia. Mas eles dão banho, assim. né? Eles conseguem fazer um É monte de coisa. incrível, é incrível. É só você realmente dar uma confiança, né? Mostrar Sim. que você tá ali, tá junto, mas que ele consegue fazer sozinho. Esse é outro mito. Eles são novos demais. A nossa cultura é cheia disso. Eles são novos demais. Nada eles são... pode, né? Não Nada pode botar a pode, criança pra porque- fazer nada. Não, coisa ruim eles são velhos o É. suficiente, mas pra coisa boa eles são novos demais. É sempre assim. E isso é uma ilusão absoluta, assim, porque é claro que eles conseguem fazer um monte de coisa. Eles conseguem decorar essas histórias, eles conseguem desenhar. Outro dia eu fiz atividade com eles para eles desenharem a história dos argonautas. Eles fizeram desenhos super legais. Cada um eles fazem do jeito deles. Eles colocam lá, tem um dragão, né, no topo de uma árvore em Cólquida. E aí eles começam a desenhar, fazer as versões deles. É até engraçado que você vê como que eles estão imaginando, né? Uhum. A história quando você está contando.
Mas eles conseguem contas, eles conseguem construir coisas. É que Não, realmente... e é muito engraçado, assim, às vezes eu saio, deixo os 4 com o Gui. Aí eu penso, nossa, acho que eu vou voltar e a casa vai estar uma zona. Aí o Gui sempre me manda uma mensagem pra me trollar, sabe? Ele fala, amor, cuidado, quando você chegar vai estar uma zona. E eu falo assim, ai meu Deus, vou ter trabalho no braço. E aí eu Já se chego, arrepende. assim, a casa tá um brinco, né? Tá todo mundo feliz, brincando. Assim, tá tudo na perfeita paz. Porque você sempre coloca eles também pra fazer as tarefas. Aí você vai, sabe? Falando, olha, o Miguel vai não sei o quê, vai fazer isso. É que a Ana Você sai... organiza, né? É, que a Ana tem o coração mais soft, né? Ela sai... Mas a mãe tem esse papel, né? A mãe tem o papel de ser mais soft. Ela tem que ser... a mãe transforma a casa no lar, né? Só que aí quando a Ana sai, a casa vira o quartel. E aí, como a casa vira o quartel, aí começa, olha, agora você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Eles ficam muito felizes, sabe? Dá uma satisfação eles verem o trabalho. Eles gostam de ser úteis. E quando eu saio nos parques com eles, eu desafio eles fisicamente também, que é bom. Agora você vai escalar isso, agora você vai passar isso, agora você vai... Correr. Agora você vai correr 8 voltas. Isso vai fortalecendo a vontade deles, né? Eu vejo muitas pessoas no mercado de trabalho, até da geração Z e outros, que têm a força de vontade muito fraca. Verdade. Os pais nunca botaram eles pra se superar fisicamente, intelectualmente. O cara desiste fácil, né? Criativamente. Então a gente tenta alternar. Acho que um pedaço mais criativo, um pedaço mais intelectual, um pedaço mais formação de virtudes. Como é que vocês fazem com... Você quer falar antes? Eu tive uma criação onde o meu pai sempre fez isso, ele nos desafiava fisicamente, eu acho que ele dava tarefas muito boas, isso é muito legal, porque a gente sabe o poder do nosso corpo, que é uma coisa que eu acho que hoje em dia é muito difícil, porque a gente vive em apartamento, a gente vive em lugares fechados e isso é um pouco mais complicado. E na minha infância, né, eu tinha um quintal, tinha vila, eu morava em vila, ou morava onde tinha muita criança. E o meu pai sempre fazia tarefas, vamos pintar o muro, a gente ia lá pintar o muro. Vamos plantar não sei o que, a gente ia lá plantar, cuidar das galinhas. Meu pai teve uma época que ele tinha um monte de galinha, e aí sempre tinha algo que a gente tinha que fazer, e muitas vezes era uma certa obrigação. Olha, para você sair, para você fazer não sei o que, para você assistir o desenho, você vai ter que fazer isso. E eu acho que é uma coisa que falta um pouco pra gente, né? Muito por conta do jeito como a sociedade se arrumou, né? Em apartamentos, lugares pequenos, e falta dessa locomoção também. Mas eu acho que falta bastante isso, no final das contas, traz um resultado ruim na adolescência, na juventude, né? No mercado de trabalho, onde as pessoas não têm capacidade de fazer nada, né? Elas não se acham capazes de fazer absolutamente nada. Elas nunca, talvez até a facilidade de ter um almoço pronto, nunca fez um arroz, nunca fez, né? Nunca lavou uma louça. E realmente acho que no final isso falta essas micro habilidades manuais e até intelectuais que esses exercícios nos trazem.